E aí, galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Clube, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você está por aqui, eu aposto que você adora uma boa história, né? E quando se trata do nosso Brasil, não faltam histórias para contar. A gente cresce ouvindo falar de Tiradentes, Dom Pedro, Princesa Isabel. Mas será que você realmente conhece a história do nosso país? Hoje eu te convido a mergulhar comigo em um mar de curiosidades. Você sabia que o nome Brasil não veio diretamente do pau-brasil? É sério! O termo Brasil já rolava na Europa muito antes dos portugueses chegarem aqui. Eles chamavam uma árvore da Ásia, que dava um corante vermelho super intenso, de Brasil. Quando os portugueses viram as árvores com madeira avermelhada, lembraram da árvore asiática e batizaram o país de Brasil. Você sabia que o Brasil quase teve outro nome? Antes de Brasil ser oficializado, rolou um brainstorming de nomes. Tinha a clássica Terra de Santa Cruz e Pindorama, que em tupi significava Terra das Palmeiras. Imagina cantar Pindorama, meu Pindorama amado, mas no fim, o Brasil ganhou a parada, e cá estamos nós. Sabiam que a nossa capital já foi em outro lugar? No tempo do ouro em Minas Gerais, Salvador, na Bahia, era a capital, mas Salvador ficava longe das minas de ouro. Os portugueses queriam controlar toda a riqueza. Em 1763, mudaram a capital para o Rio de Janeiro. Mais perto das minas, o Rio se tornou o centro do poder. Você já ouviu falar do Quilombo dos Palmares? Foi um dos maiores símbolos de resistência contra a escravidão no Brasil. Localizado em Alagoas, Palmares era um refúgio para quem escapava das fazendas de cana-de-açúcar. No comando estava Zumbi dos Palmares, um líder que inspira a luta por liberdade. Por mais de 100 anos, Palmares enfrentou ataques dos colonizadores. Uma história de bravura que jamais será esquecida. Conheça Dom Pedro II, o imperador poliglota. Ele falava 23 idiomas. Isso mesmo, 23. Desde grego e latim até hebraico e árabe. E por falar em Dom Pedro II, vocês sabiam que a independência do Brasil não saiu exatamente de graça? O preço veio na forma de uma dívida enorme com a Inglaterra. Em 1825, o Brasil assinou um tratado para pagar Portugal, e assim, começou sua vida independente com uma grande dívida. Vamos falar dos nossos dois protagonistas imperiais, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Dom Pedro I, o cara que deu o grito do Ipiranga e declarou a independência. Mas sua vida como imperador não foi fácil, viu? Crises políticas para todo lado. Já Dom Pedro II assumiu o trono criança e governou por quase 50 anos. Durante seu reinado, o Brasil se modernizou e se tornou uma potência na produção de café. Pai e filho fizeram história, cada um à sua maneira. Você sabia que o Acre nem sempre foi nosso? Pois é. No começo do século XX, o Acre pertencia à Bolívia. O Brasil, de olho na riqueza da borracha, decidiu que queria o Acre. Em 1903, o Brasil comprou o Acre da Bolívia. O Tratado de Petrópolis oficializou a negociação, e assim o Acre se tornou parte do Brasil. E por falar em Brasil, o que dizer da nossa bandeira? Verde, amarela, azul e cheia de história. Sabia que ela nem sempre foi assim? No Império tinha o brasão da monarquia. Em 1889, com a República, ganhou o visual atual. Preparem-se para uma revelação bombástica, o hino nacional brasileiro já teve outra letra. Antes existia outra versão, escrita por Osório Duque Estrada. Em 1922, a letra que conhecemos foi oficializada. Quem diria que a melodia quase ganhou outros versos, hein? E quem aí gosta de um cafezinho?
Preparem-se para uma viagem no tempo, até o século XIX, quando o café era o ouro verde do Brasil. O Brasil se tornou o maior produtor e exportador de café do planeta. As fazendas de café geraram empregos e movimentaram a economia, colocando o Brasil no mapa dos países mais ricos da época. Vamos falar sobre um dos capítulos mais tristes do nosso passado, a escravidão. Por mais de 300 anos, milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo a escravidão. No entanto, a luta por igualdade e justiça social não terminou ali. As marcas da escravidão ainda são presentes e a luta por um futuro mais justo continua. Vocês sabiam que o Brasil quase se dividiu antes da proclamação da República? A galera do Sul já queria independência antes da moda pegar. Durante a Revolução Farroupilha, os gaúchos, liderados por Bento Gonçalves, proclamaram a República Rio-Grandense. De 1835 a 1845, o Rio Grande do Sul viveu um período de autonomia, mas a República Rio-Grandense foi derrotada pelo Império. E já que estamos falando de separações, o Grão-Pará também quase seguiu o mesmo caminho. Nos tempos do Brasil colônia, a região norte, conhecida como Grão-Pará, era gigantesca. Ia do Maranhão até o Mato Grosso e era administrada separadamente do resto do Brasil pela coroa portuguesa. Essa divisão tinha um motivo estratégico. Os portugueses queriam controlar a exploração das drogas do sertão, como o cacau e a castanha do Pará, que eram produtos super valiosos na época. Mas, apesar da distância e da administração separada, o Grão-Pará nunca deixou de ser brasileiro. Em 1549, os portugueses fundaram a primeira capital do Brasil, Salvador, na Bahia. São Salvador da Bahia de Todos os Santos foi escolhida por sua localização estratégica e porto seguro. Por mais de 200 anos, Salvador foi o centro político, econômico e cultural do Brasil colonial. E por falar em capital, o que dizer de Brasília, a nossa capital planejada? Uma cidade que nasceu do sonho de Juscelino Kubitschek e se tornou um símbolo da arquitetura modernista. Construída entre 1956 e 1960, Brasília impressiona pela arquitetura futurista e organização. Com edifícios icônicos como o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, Brasília é um marco no urbanismo e um orgulho para os brasileiros. Você já ouviu falar da FEB, a Força Expedicionária Brasileira? Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil enviou mais de 25 mil soldados para lutar na Europa. Os pracinhas enfrentaram o frio, a fome e os perigos da guerra, lutando bravamente na Itália. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial mostrou ao mundo a coragem do povo brasileiro. A Guerra do Paraguai foi um dos conflitos mais sangrentos da América do Sul. Entre 1864 e 1870, Brasil, Argentina e Uruguai se uniram contra o Paraguai, liderado por Solano Lopes. A guerra deixou um rastro de destruição e marcou para sempre a história da região. Você sabia que o Brasil quase se dividiu novamente em 1930? A Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder, gerou tensões separatistas. No Sul e no Nordeste, movimentos separatistas ameaçaram a unidade do país. Mas, graças à liderança de Vargas, a unidade nacional foi mantida. Vamos voltar ao Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Sabia que o Rio já foi a capital de um império europeu? Entre 1808 e 1821, o Rio se tornou a sede da corte portuguesa, um período único na história do Rio e do Brasil. E aí, galera, curtiram a viagem pela história do Brasil?
Nosso país é cheio de histórias curiosas, de momentos de superação, de luta e de glória. Essas são apenas algumas das muitas histórias que o Brasil tem para contar. Qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Conta pra gente nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Um abraço e até a próxima!